Essa é a história da obra da escultura Eros e Psique, de Antônio Canova, de 1793. É uma história da mitologia grega. Era uma vez um rei e uma rainha. Eles tinham 3 filhas muito bonitas. Uma delas, a mais nova, Psique, era a mais linda de todas. Ela era tão bonita que pessoas vinham de outros reinos para admirá-la. Os próprios pais a tratavam como uma deusa. Mas acontece que tinha uma deusa muito bonita, a deusa do amor, da beleza e da fertilidade, conhecida como Vênus, para alguns Afrodite, que não ficou nada feliz com isso. Aliás, ela estava irritadíssima, ficou muito chateada. Como assim uma reles mortal está recebendo mais homenagens do que eu? Ninguém mais frequenta os meus templos, ninguém mais me homenageia, nem me rende oferendas. Ela ficou muito chateada e tramou uma vingança. Ela chamou seu filho, Amor, ou Eros, para os gregos Eros, para os romanos o Cupido, aquele das flechas. Chamou seu filho e pediu que ele fizesse com que a Psique se apaixonasse pelo homem mais feio da face da terra. Nossa, uma terrível vingança. Eros, o amor como um bom filho, foi lá fazer o que a mãe pediu. Acontece que na hora que ele foi lá tirar a flecha para Psique se apaixonar pelo tal do homem monstruoso, ele era um bom atirador, mas aconteceu alguma coisa que ele acabou se ferindo. E nessa que ele se feriu, ele se apaixonou perdidamente pela Psique. Acontece que as 2 irmãs de Psique, que também eram muito bonitas, se casaram, enquanto a Psique ainda continuava solteira. O pai dela estava preocupado: minha filha é tão bela, não se casa. E aí ele foi lá no oráculo de Apolo. Era um oráculo, gente, onde todos iam. Qualquer coisa que a pessoa quisesse saber, tinha que se consultar com esse oráculo. Acontece que o oráculo estava sendo conduzido por Amor, pelo Eros. Então, ele disse ao pai de Psique que se ele não a colocasse no alto de uma montanha, sozinha, abandonada, para se casar com um monstro terrível, calamidades terríveis iriam acontecer naquele reino. Maremotos, terremotos, coisas assim, as piores coisas do mundo. O pai de Psique se viu sem poder fazer outra coisa que não aquilo que o oráculo tinha orientado. E foi lá, deixou a sua filha no alto de uma montanha. Psique ficou muito nervosa, com medo, amedrontada. No entanto, ela até se conformou e aceitou seu destino. Então, lá no alto da montanha, ela começou a cair num sono profundo, ficar bem sonolenta mesmo. E uma brisa, um vento foi chegando e levando Psique, conduzindo Psique. Era Zéfiro, o vento do oeste, que tinha sido ordenado por Eros para levar Psique até um reino, até um palácio. E Psique chegou nesse palácio todo de mármore, com esculturas maravilhosas, um jardim incrível, com todo tipo de flores muito cheirosas, cheio de pedras preciosas. Quando ela acordou, tinham muitos empregados, só que eles eram invisíveis, então Psique não podia ver a face deles. E eles fizeram um enorme banquete com as comidas preferidas da Psique. Eles a tratavam como uma rainha, fazendo todos os gostos e desejos dela. Então a noite foi chegando e Psique foi sendo conduzida até o quarto. Bom, naquela época, muitos anos atrás, não tinha eletricidade. À noite ficava tudo escuro. E Psique estava amedrontada. Será que o tal do monstro iria aparecer? Mas acontece que, muito pelo contrário, de repente ela ouviu uma voz suave, uma voz mansa que começou a acalmá-la, a confortá-la, a acariciá-la. E ela se entregou aos encantos do amor. E assim foi por muitas noites. Todas as noites Psique ia para o quarto e se envolvia com aquela voz, que era a voz de seu marido, mas ela não sabia a real
identidade dele, não via o seu rosto, em hipótese alguma. Acontece que já tinha se passado um tempo e Psique sentia saudade das suas irmãs, aquelas irmãs que já tinham se casado, mas que estavam lá a procurar Psique e nunca sabiam de fato onde elas estavam curiosas para saber da moça. E Psique pediu ao seu marido se poderia, receber suas irmãs lá naquele seu palácio maravilhoso. Bom, o marido não achou uma boa ideia, não. Ele falou: Psique, eu acho melhor não, porque afinal nós moramos nesse incrível palácio, eu creio que suas irmãs ficarão com inveja de você, e além do mais, em hipótese algumas elas podem saber da minha identidade. E aí a Psique insistiu porque sentia saudade das irmãs, pediu que sim, até que o convenceu. Então ele aceitou, só que havia uma condição: ela jamais, em hipótese alguma, poderia saber a real face, a real identidade daquele homem. As irmãs chegaram para ver Psique e foi uma tarde muito agradável. Elas comeram bolos e chás, aquela tarde com muita conversa. Psique falou da sua vida, como seu misterioso marido, e as irmãs, muito curiosas, começaram a perguntar algumas coisas, Psique acabou soltando de que ela ainda não havia conhecido a verdadeira face do marido. Sabia como ele era de fato. Eles só se encontravam às escuras. As irmãs acharam isso inadmissível. Como assim, Psique? Você não sabe quem é o seu marido? Certamente ele tem algum problema. Com certeza, ele deve ter algum defeito, algum erro. Será que ele não é aquela figura monstruosa? Psique ficou com a pulga atrás da orelha. Ela ficou curiosa. Aquilo que as irmãs falaram mexeu com ela. Então, à noite, depois de ter a sua noite maravilhosa com o seu amor, ela ficou lembrando do que as irmãs falaram. Foi até uma penteadeira que tinha. Lá tinha uma lamparina, aquelas lamparinas bem antigas, que esquentavam a óleo, a azeite, e decidiu que ia descobrir naquela noite a verdadeira face do seu marido misterioso. Então ela segurou a lamparina, chegou bem perto e, de repente, a luz iluminou aquela face daquele homem que era belíssimo. Um homem lindo, ele era o amor, Eros, o Cupido, e tinha asas maravilhosas, uma beleza sem igual. Psique ficou sem respirar, mas ela ficou muito nervosa, meio estabanada, e acabou deixando uma gota de óleo da lamparina cair sobre os ombros do amor. E o amor acordou sobre a dor, e ele ficou muito bravo. E ele saiu gritando: o amor não sobrevive a suspeitas, Psique! Bateu suas asas e voou para bem longe. Psique ainda tentou correr atrás dele, mas de repente, tudo aquilo que Psique tinha vivido simplesmente desapareceu. Todo o palácio e o seu grande amor partiu. Psique ficou isolada, muito triste, coitadinha, e acabou indo para a casa dos pais. Ficou vagando por aí, querendo a própria morte. Ela não sabia como conseguir novamente ter aquele amor todo que ela tinha vivido de volta. E de repente, passeando num desses bosques muito cheirosos, a terra molhada, ela encontrou o deus Pan. Ele é o deus dos rebanhos, da mata, e ele, vendo Psique muito tristonha, aconselhou a menina. Disse a ela que ela não deveria desistir do amor. E isso deu muita esperança para Psique. Ela acabou pensando: eu vou tentar, eu vou conseguir, se ele está dizendo, e seguiu caminhando. Nessa caminhada da Psique, ela encontrou um palácio muito bonito, tão bonito quanto aquele palácio em que ela morou. Então ela entrou dentro desse palácio lindo, mas quando ela chegou no palácio, estava tudo bagunçado, um monte de trigo, de aveia, um monte de cereais, todos bagunçados. E ela imaginou que ali deveria ser o palácio de um grande deus ou uma deusa e resolveu ajudar. Então ela foi, organizou, limpou tudo. E de fato, Psique estava certa. Aquele palácio era da deusa Deméter, a grande deusa mãe da agricultura. Quando Deméter viu aquela organização tudo, ficou muito feliz
E em gratidão, em reciprocidade, aconselhou a menina. Ela disse: Psique, você pode recuperar seu amor, mas para isso deve ir até Afrodite. Você deve ir até ela, pedir perdão e homenageá-la. Psique, obstinada, em conseguir ter o amor de volta, foi até Afrodite, lhe pediu perdão, mas Afrodite estava mais brava do que nunca, porque agora, além dela ser considerada mais bonita, não só isso, ela feriu o filho dela, feriu o amor, E o amor ainda estava lá, sendo cuidado, pela Afrodite. Então Afrodite pensou: tá bom, eu te perdoo sim, mas você precisa cumprir 4 desafios. 4 desafios, se você conseguir cumprir todas as tarefas, você será perdoado. Acontece que os desafios, gente, eram os desafios mais difíceis da face da Terra. O primeiro desafio seria que Psique deveria separar cereais. Você já viu aquele caminhão que joga toneladas de cereais, de aveia, feijões? Então, Psique deveria separar todos eles por categoria, e eram vários. A moça ficou dias fazendo aquilo, tanto que ela dormiu, ela adormeceu em cima daquele milharal, daquele trigo todo. Mas tinha algumas formigas que estavam por ali, vendo a Psique trabalhando, e ficaram, Tadinha da moça, já trabalhou tanto. Sabe de uma coisa? Vou chamar aqui um mutirão de formigas e aí a gente vai e organiza isso para ela, porque senão ela não vai conseguir cumprir esse desafio a tempo. E foi isso que as formigas fizeram. Passaram a noite toda separando grão por grão e quando a Psique acordou, estava tudo organizado. A primeira tarefa já havia sido cumprida. Ok. E a Afrodite ficou: gente, como assim ela conseguiu? Vamos para o segundo desafio. Esse daí esse ela não vai conseguir, não. Bom, o segundo desafio de Psique era que ela deveria recolher as lãs de fios de ouro de ovelhas muito ferozes. Nossa, aquelas ovelhas eram brabíssimas. E a Psique, obstinada, aceitou o desafio. Ela foi, ficou olhando aquilo tudo, vendo como é que as ovelhas se comportavam, e de fato elas eram muito brabas, sem saber como chegar até as ovelhas. Ela de repente ouviu uma voz assim: Psique, era uma árvore que disse a ela como ela deveria fazer. Porque aquelas ovelhas ficavam ali o tempo todo no sol de meio-dia. Quando chegavam à noite, elas estavam mortas, caídas de sono. E a árvore disse isso a Psique e disse que ela retornasse à noite. E foi o que Psique fez. Ela retornou à noite com uma grande cesta e rapidamente conseguiu coletar todo o fio de lã que conseguiu. E mais uma tarefa foi cumprida. Agora, a terceira tarefa, Afrodite tinha certeza que seria impossível. Ela deveria pegar um jarro e pegar uma quantidade de água que estaria num rio que ficava no alto de uma montanha super íngreme e conseguir pegar aquela água toda dentro daquele jarro. Era impossível. Ela teria que subir uma montanha assim, a montanha era desse jeito, sabe aquela montanha? Escalar a montanha. E Psique tentou mais uma vez. Essa garota era muito corajosa, gente. Ela foi, subiu, conseguiu, mas quando chegou lá no alto, ela caiu. Mas bem na hora, passou uma águia do deus Zeus, que conseguiu pegar Psique e de quebra conseguiu pegar a água de dentro lá daquele rio em cima da montanha. E mais uma tarefa foi cumprida. E então chegou o momento do quarto e último desafio. Será que Psique iria conseguir finalmente? Bom, o quarto desafio era realmente muito difícil. Ela deveria conseguir uma poção, um frasco de uma poção mágica dos deuses. Era a porção da beleza. Claro, a Afrodite queria aquela porção, aquela porção que estava dentro daquele frasco, para que ela se tornasse a mais bela de todas. Entre todas as divindades, sem concorrentes. Ela é a deusa da beleza e do amor, gente? Então, ela pediu que Psique adentrasse o submundo, onde vivia Perséfone com seu esposo, o deus Hades. O deus Hades, ele é o deus da morte, o deus do inferno. E Perséfone é a deusa, na primavera ela é a deusa das estações, e no inverno ela é a deusa do submundo.
Então a Psique deveria adentrar aquele submundo para conseguir pedir essa porção a Perséfone. E foi o que ela fez. Ela foi tentando, buscando maneiras de adentrar aquele submundo, mas tinha uma torre lá perto que estava de olho em tudo que Psique estava fazendo. E vendo, meu Deus, a coitadinha assim ela não vai conseguir. Vou dar uma forcinha para ela. Foi lá, passou um mapa com todas as coordenadas do que Psique tinha que fazer para adentrar aquele submundo. E Psique conseguiu. Ela adentrou o submundo, conseguiu chegar até Perséfone e pediu o tal do frasco da beleza dos deuses. E Perséfone entregou o frasco a Psique. Acontece que tinha uma instrução, uma recomendação. Psique jamais, em hipótese alguma, poderia abrir aquele vaso e cheirar o que tinha lá dentro. Jamais ela poderia fazer aquilo. Tudo bem, né? Psique pensou, eu não vou fazer isso. Mas no caminho de volta lá, sabe como ela foi beber água e se viu no espelho de um rio e percebeu que ela estava, gente, meio acabadinha. Sabe quando seu cabelo tá todo bagunçado, a pele toda seca, coitadinha? Ela já tinha enfrentado sol, inverno, frio, a roupa toda maltrapilha. E afinal de contas, se ela conseguisse fazer lá os 4 desafios, ela ia encontrar o seu amor. Ela precisava estar bonita, né, gente? É compreensível. E ela ficou assim tentada, olhando aquele frasco. Acho que eu vou cheirar um pouquinho. Não vai dar nadinha, nem vai perceber. E ela abriu o frasco. E quando ela inalou aquele elixir maravilhoso dos deuses, ela caiu num sono profundo. Ela caiu em coma e dali dormiu por muito tempo. Missão falha. Ela não conseguiu cumprir o 4º desafio, né? Era uma moça muito curiosa, era esperta, mas muito curiosa. E ficou lá, coitadinha, dormindo, aquele sono profundo, né? Quase morta, quase viva. Mas a história ainda não acabou. E Eros, aquele que estava lá se recuperando, né? O amor que estava se recuperando daquele óleo quente que caiu no seu ombro, e também do coração partido, né? Por Psique ter ido contra aquilo que ele tinha orientado, já tinha se recuperado e estava arrependido por ter abandonado a moça, por ter agido daquela maneira, que nem uma tempestade num copo d'água. Enfim, ele foi atrás dela. Mas antes ele passou, né, no palácio de Zeus e pediu encarecidamente que Zeus pudesse acalmar, né, os ânimos de Afrodite, que ainda estavam muito chateada com tudo que estava acontecendo, com a Psique, e pediu também que ele concedesse a imortalidade para a Psique para que eles pudessem se casar. E aí, faltava o quê? Ele ia atrás da moça, e foi o que ele fez. Foi atrás de Psique. Atrás também do frasco, né, gente, que sobrou lá quando ela caiu, para devolver a sua mãe. E ele viu Psique lá. Ele pegou uma flecha, mexeu assim, para ver se ela ainda estava viva. E ela ainda estava viva. E delicadamente, com muito carinho, ele pegou a moça pelos braços e a beijou. E aquele beijo acordou o Psique e eles viveram felizes na eternidade. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e se você gostou, deixa seu comentário, salva, envia para algum amigo, para algum familiar e até a próxima.